Porque às vezes acontece aquilo que o João falou. Às vezes a família não apoia tanto assim o tratamento da pessoa. E aí a pessoa fica. Nós assim, por exemplo, atender crianças e adolescentes é um pouco mais complicado porque é exigido a autorização do responsável, né? Seja pai ou a pessoa ali que é responsável por ela. Então é um pouco mais delicado nesse sentido. A gente não pode atuar sem a autorização, né? Fazer ali o processo de psicoterapia com o menor de idade, né? Sem autorização dos responsáveis. Aí, ó. Aí, Já tá aprendendo, né? então, porque às vezes acontece casos assim, você vê a pessoa precisa de algo ou tem aquela necessidade, porém os pais, igual eu falei, a questão que o João falou, fala que não precisa ou que é tipo assim, uma manha, vamos supor assim, né? Frescura, né? A frescura da pessoa. Sendo que a pessoa realmente está passando por algo, né? E ela precisa de ajuda. E ajuda profissional, né? Sim. É um profissional da saúde mental. Mas, gente, o que mais a gente encontra na sociedade hoje, infelizmente, é isso. Né? Pessoas que, por exemplo, acham que depressão é mimimi, que é falta de Deus. E a gente sabe que não é. Né? Depressão é um transtorno mental. Né? E vocês querem entrar nesse assunto? Ou quer deixar mais pro final? Pode falar. Você que manda. A depressão, ela é caracterizada por uma tristeza profunda. Ou não, né? Nem sempre a tristeza, ela vai aparecer assim. A pessoa fica no estado de hipomania. O que é o estado de hipomania? Ela fica muito agitada, ela procura fazer coisas no seu dia a dia para não parar. Para não dar de encontro com o que chamamos de encontro com o vazio. Sim. Né? Que é a própria depressão. Então, às vezes, ela tá com essa tristeza profunda e aí fica nesse estado de hipomania. Caramba. O que acontece? Qual a diferença? Ficar triste é normal, né? Ficar triste com alguma situação ou por algo que você viveu é normal. O que deixa de ser normal e uma suspeita de depressão é quando você perde a vitalidade. Né? Tem até uma frase muito legal que eu gosto e que descreve essa situação perfeitamente, é que depressão, ela não é a falta de felicidade, ela é a falta de vitalidade. Então as pessoas, elas não vêem vida, elas não vêem sentido, né? Então isso vai aparecendo através de sintomas, problemas com sono, problemas alimentares, a própria tristeza. E aí isso vai... se essa tristeza profunda permanece por mais de 2 semanas, já é uma suspeita de depressão. E aí é aconselhável que procure um psiquiatra ou um psicólogo para verificar, né? Claro que assim, diagnóstico é com o médico. Né? Nós podemos levantar suspeitas, nós utilizamos, né, de técnicas e de testes psicológicos para nos dar embasamento sobre aquela suspeita e aí fazemos encaminhamento para o médico. Então o médico que fala que a pessoa tá com depressão? Isso, ele que faz o Tem que ser diagnóstico. Não, eu pensei que o psicólogo também já podia... Isso, nós podemos levantar suspeitas, né, através das nossas entrevistas, das nossas sessões, né, de psicoterapia, através dos testes, caso, né, necessite fazer algum tipo de teste psicológico, né, que são cientificamente provados. Então, aí a gente faz o encaminhamento pro médico. Por quê? Claro que, assim, muitas vezes o processo de psicoterapia já ajuda, né, mas a depressão, ela também pode ter baixa de serotonina, que é o neurotransmissor do humor. Né, que traz alegria, né? Não vou saber explicar muito bem aqui, mas é um neurotransmissor do humor. E essa baixa, normalmente, né, às vezes só uma reação química pode ser combatido com outro agente químico. Sim. Né? Então, é um processo em conjunto, né? A psicoterapia junto com o psiquiatra. Então, é importante, assim, a gente citar isso, né, quando se trata de depressão, mas lembrando que a depressão, ela pode ser causada por diversos fatores. Ela pode ser genética, ela pode ser ocasionada por alguma situação que a pessoa viveu. Até genética? De, tipo, hereditária, no caso? Hereditário. Caraca. Depressão tem fator genético também? Tem fator genético também. Às vezes, seu pai ou sua mãe teve depressão, né? O filho tem a probabilidade, né, a predisposição de ter também.
tá? Caramba, eu não Mas sabia. lembrando que é sempre bom colocar que cada sujeito é único, Sim. né? Então, cada sujeito vai lidar ali com as suas situações de uma maneira própria. Caramba. Mas você vê que é algo que, por exemplo, na questão genética, a pessoa, uma mãe que tenha a depressão, assim, como eu posso falar? Ela tem a depressão durante, assim, a gravidez, ou mesmo que ela teve um tempão atrás, assim, ou algo assim, a depressão, assim, a tristeza profunda, há um tempo atrás, mesmo assim pode ir, ou como que funciona a questão? Então, essa questão genética, eu não vou saber explicar muito bem, a gente até pode conversar sobre isso mais pra frente, né? Eu posso... Sim. No próximo Hope, que eu estiver aqui, Na a próxima gente vez. pode falar deixar. sobre isso. Mas sim, a pessoa ela tem uma predisposição quando o pai ou a mãe teve. Por exemplo, a depressão pós-parto foi ocasionada por uma situação, né? Então, a depressão, gente, ela não tem cura, mas ela tem uma remissão dos sintomas, né? Então, essa remissão dos sintomas, como é que a gente faz essa remissão dos sintomas? É psicoterapia, é trabalhando junto com o psiquiatra, né? Não, muitas vezes não vai precisar de medicação, né? Às vezes a psicoterapia ela já ajuda a pessoa a trabalhar essas questões que não foram elaboradas, talvez por um trauma ou algo que ela viveu. Certo. Né? Mas aí, é que nem eu falei, às vezes vem aí, entra... Às vezes só uma questão, um agente químico que vai resolver É o que outro agente químico. minha percepção de psicólogo, assim, é tudo dos filmes. Nossa, eu também, velho. É o carinha Então- deitado aqui, falando, e o outro carinha de o psicólogo de óculos Com caderno, aqui. não tá. Com a prancheta. Não, Minhas percepções é só essa, então. Eu só vejo aquele estilo. E outra coisa, vocês falaram da percepção de vocês, né? Muitas vezes o psicólogo é estigmatizado, por quê? Psicólogo cuida de doido, cuida de louco, e não é assim. Sim. Isso vem da época dos manicômios, né? Por isso que hoje em dia as pessoas ainda vão falando sobre isso, né? Que psicólogo cuida de doido, cuida de louco. E não é assim, graças a Deus, né? Estamos aí numa luta antimanicomial, né? Isso é uma evolução pra gente, né? Porque hoje, por exemplo, o que é considerado normal pra você? O que é considerado normal pra mim, às vezes não é o normal seu. Verdade. João, aqui. Ai. Vamos entrar nisso aqui, Não, e ó. você também é bonitão, derrubando a água aí. Então quem pode dizer que uma pessoa é louca? Verdade. Se Deus mandou pra confundir, sabe? João! Deus mandou. Já é prova disso. Deus chamou os loucos para confundir os todinhos. Então, essa estigma, ela vem muito disso, né? E não tem nada a ver com isso, né? A gente, sim, trata de transtornos mentais, trata de doenças, mas não é dessa forma, né? Não é internando a pessoa que vai resolver alguma coisa, né? Caramba. Privando ela de socializar, de estar no meio da sociedade. Não é isso. Então hoje tem uma direção nisso pra tentar acabar com coisas assim. Com antimanicomial. Caramba, não Caramba, sabia. também não. Sim. É que assim, a nossa Brasil, ele ainda tem muito que progredir, né? Mas é um passo de cada vez. O que a gente viveu lá no passado, né? Teve várias... Tem uma manicômio história de até... Barbacena. Esse Barbacena é o que eu ia falar. Sim, Barbacena. Depois aconteceram barbaridades, assim. Mas eu acho legal a gente não entrar muito no caso. Tem um outro podcast aí, vizinho. Eu nunca vi, não. Eu vou pesquisar depois. Pesquisa. Mas é interessante, assim, a gente conhecer a história pra gente não cometer os mesmos erros do passado. Uhum. Sim. Aí, Certeza. As perguntas, assim, é sempre tão quentes com os outros convidados ou é só comigo? caramba! É sério? A gente tá tranquilo.
Coitado ali, a mente tá 2.000 Ó, por hora. gente, deixa eu já falar, né? Se tiver alguma pergunta que eu não saiba responder, Seja prudente, irmão. podem me chamar lá no Instagram, a gente vai conversando. Isso, manda lá. Porque eu não sei de tudo. Por favor, eu vi um comentário aqui. E pega Muito leve. inteligente. A pessoa deixou aqui. Muito inteligente. Aí geral vai começar a fazer pergunta aqui, ó. Qualquer coisa, gente, me chamem no Instagram Daqui e a gente pouco conversa. começa. Então, a minha tia, Aproveita e ela segue. tem isso. O que você acha? Minha tia, ela acorda à noite. Gente, Tem um amigo meu do que acorda céu. todo dia às 3 da manhã. Eu mandei ele orar. Oxe, filha, deixa eu orar. Que ideia? É, gente, então, ó, se tiver pergunta que eu não saiba responder, a gente conversa durante a semana. Muito bom, muito Ou bom. no próximo Hope. No próximo Hope, hein? Pode deixar. Muito bom. Não, mas é porque, na verdade, a gente tenta ser, tipo... Pelo menos eu, né? O Todinho também. Eu falei assim, Todinho, você tem alguma pergunta específica, né? Aí ele, tenho, mas na minha cabeça. E é tipo isso. Normalmente eu tento ficar, tipo, em paz a semana inteira. E as minhas perguntas são, tipo, aquilo que eu tenho dúvida desde sempre. Então eu vou lá e pergunto. Não. Eu acho que se eu elaborasse, aí teria problema. Não, que eu mas sou meio, podem, ó, mas podem perguntar. E qualquer coisa, se eu falar, ó, gente, vou dar uma estudadinha melhor, a gente deixa pra próxima. Não, tranquilo, que paz. É assim, de qualquer profissão, eu acho. Se souber tudo, tem que ser Não, é. um hacker. Não, engraçado que é assim, quanto mais. Eu sempre falo, gente, eu Por isso falo que eu eu tenho medo de tenho um falar que eu amigo estudo. que eu compartilho bastante com ele, né? E eu falo Esse assim, negócio aí. Matias, se ele estiver me ouvindo. Oxe, Ô, Matias! Eu sempre falo assim pra ele, meu, aonde eu fui me enfiar? Porque assim, a psicologia, ela se atualiza. A gente trabalha com os seres humanos mudam. E tá todo dia assuntos sendo atualizados. Então, quanto mais você estuda, mais você fala, meu, mais eu preciso estudar, mais eu não sei de nada e eu preciso conhecer mais. Quanto mais você estuda, mais você entende que não sabe. Que não sabe de nada. Então, assim, a resiliência, a humildade, ela tem que vir junto, sabe? Sim. Porque quanto mais você estuda, mais você vai saber que Eu concordo. precisa estudar mais. Às vezes eu tenho medo de falar assim, eu faço letra. Ah, o quê? Tem Letras. inglês no meio. A galera, é sério, a galera já fala, o que é isso aqui em inglês? O que é porta em inglês? Aí começa, mano. Aí, tipo assim, tem uns lugares que eu não falo, não. No trabalho também Deixa tem uma quieto. galerinha que vem. Tipo assim, normalmente as perguntas são bem tranquilas, mas aí eu fico tipo, mano, vai que um dia eu não sei responder, mano. Sei lá. É uma mas pressãozinha, É uma né? pressãozinha, É. pressãozinha. Ainda mais, assim, é que nem o Gabriel falou, né? Isso acontece em qualquer profissão, mas, gente, psicologia Porque lida com pessoas, é né? embaçado. E pessoas existem muitas. É, né? como você Imagina. falou, cada um é um e cada um tem uma pergunta. Oh, meu Deus. Ou várias. É, várias. Diferentes cada pensamento que Nossa, tem. é verdade.